Oi pessoal, como vocês estão? Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade, na verdade nós vamos finalizar o segundo capítulo de geografia, né? Que é o capítulo, deixa eu olhar aqui o número dele certinho para não falar besteira, mas eu acho que é o 5. Isso, capítulo 5, que fala sobre a exploração dos recursos naturais na América e na África. Hoje é a nossa última videoaula de explicação de conteúdo para a gente finalizar esse capítulo e vamos fazer uma outra atividade avaliativa por aí, tá bom? Pega sua apostila então. Vamos para a página 31, tá? Que foi a parte onde nós paramos. Territórios nacionais e internacionais. Aqui ele vem trazendo para a gente, claro que vocês já sabem disso, mas é sempre importante reforçar que América e África foram alvo do processo de colonização. Vocês já sabem que os europeus colonizaram a América e a África. Inclusive, nós sofremos muito por esse processo de exploração, que aqui no caso do Brasil, né, foram os portugueses que exploraram. Nós tivemos outros países também envolvidos nesse processo exploratório, como a Inglaterra, a Holanda, a França. Eles colonizaram vários territórios da América e da África também. Então, muitas marcas negativas que os países da América e da África apresentam hoje, como pobreza, baixa renda, desigualdade, taxas de analfabetismo, violência, governos corruptos. Infelizmente, isso é reflexo do nosso histórico, dessa herança de exploração que a gente carrega há muitos séculos. Então, ele vem falando um pouco sobre esse assunto aqui, nessa parte final da matéria. Vamos grifar um trechinho comigo que eu achei bem interessante, no final da página 31? Vai grifando comigo. Ele diz o seguinte: em meados do século XIX, enquanto os países da América haviam passado por séculos de colonização e miscigenação, a maioria tendo conquistado a independência, os territórios dos povos africanos e seus recursos naturais, por sua vez, permaneciam, em grande maioria, sob a administração dos nativos. A exploração do continente por potências estrangeiras até então havia subtraído, sobretudo, os seus recursos humanos, isto é, as pessoas, especialmente os jovens. Ele vem trazendo para a gente uma informação muito importante que talvez você entenda as condições que a África possui hoje. No século XIX, os países da América já tinham conseguido proclamar sua independência, já tinham se livrado do domínio dos países europeus, como Portugal, Espanha e assim por diante. A nossa independência, por exemplo, aconteceu em 1822, né? Século XIX. Então, a nossa independência já tinha acontecido. Enquanto isso, na África, esse processo de exploração ainda estava acontecendo. A independência dos países africanos vai acontecer um bom tempo depois. Então é por isso que você mais ou menos compreende, se a gente colocar na balança a situação socioeconômica dos países da África, comparando com os países da América, a situação deles está um pouco pior. Inclusive, alguns uma situação bem pior, porque a independência deles veio bem depois. Tem países africanos, por exemplo, que se tornaram independentes agora, recentemente. 1950, 55, 60. Então, é uma história muito recente. Eles não conseguiram recuperar ainda todo esse atraso que foi influenciado pela exploração dos europeus. Vamos para a página 32? Vamos grifar somente alguns trechinhos aqui. Ainda que o tráfico negreiro que ocorria na costa tinha afetado o continente como um todo, uma vez que muitos dos escravizados eram retirados de áreas mais do interior, os recursos naturais eram até então relativamente pouco visados pelos europeus. Vamos pular para baixo.
Por séculos, o tráfico negreiro que ocorria por meio do Oceano Atlântico subtraiu boa parte da mão de obra de regiões inteiras da África. Vamos pular por debaixo? A partir da segunda metade do século XIX, a independência das colônias americanas, somadas à descoberta de importantes jazidas minerais e outros recursos estratégicos do interior do continente, acabaram por desencadear disputas entre as potências europeias. Gente, os principais países europeus da época, que estavam nas viagens marítimas, que desejavam encontrar novos territórios, passaram a disputar a África, gente, mas disputar mesmo. Até guerras entre eles foram travadas para que eles pudessem dominar a África. Então, os principais países que se envolveram nessa disputa foi Inglaterra, França, Portugal, Espanha e Holanda. Esses 5 países passaram a dominar várias partes da África. Ao longo do século XX, vai grifando comigo, uma das marcas territoriais mais visíveis e persistentes deixadas pelo colonialismo na América e o neocolonialismo na África diz respeito à integração dos países entre si e com os demais continentes. Aí você vê as principais ferrovias que foram abertas e construídas nos 2 continentes. Você pode ver que a presença na América do Norte, por exemplo, é bem maior, e isso para manter uma integração entre todo o território. Lá embaixo, no século XXI, Estados Unidos segue como a potência com maior presença nos demais países do continente americano e, juntamente com a Europa, conserva uma presença bastante significativa nesses e também nos outros países africanos. Página 33, nós temos um Saiba Mais, pode pular isso aí. Vamos finalizar alguns pontos importantes aqui. Antes da gente começar a ler essa página, quero que vocês se atentem a essa imagem. Olha a legenda. Mineradores sul-africanos protestam por melhores condições de trabalho em uma mina em Rustenburgo. Você vê que em relação aos recursos naturais, eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos, os trabalhadores de Minas são os que mais sofrem pelas péssimas condições de trabalho. E isso não é um caso particular somente da África, o mundo inteiro passa por esse tipo de problema e ocorrem direto manifestações desses trabalhadores que lutam por melhores condições de trabalho. Como é possível perceber, são muitos os problemas e desafios que os países latino-americanos e africanos enfrentam historicamente. A riqueza natural dos países africanos e americanos nesse contexto não se converteu em independência econômica, com exceção do Canadá e dos Estados Unidos. Então, de todos os países que a gente está englobando aí, América e África, Canadá e Estados Unidos foram os países que conseguiram aí se livrar de uma vez por todas das potências europeias e reerguer sua própria economia. Tanto é que Estados Unidos hoje é uma grande potência e um dia também ele foi uma colônia assim como nós fomos. Mas os outros países, infelizmente, a América Latina, né? A América do Sul aqui, do México para baixo, e países africanos não conseguiram se reerguer completamente. Ainda existe muita desigualdade, muitos problemas internos. Vamos lá para baixo, no finalzinho da página. Aspectos como concentração da economia em poucos setores de atividades, concentração de renda em poucos grupos de elite e instituições políticas pouco confiáveis geralmente explicam boa parte das dificuldades econômicas e da má distribuição da riqueza, tá? Bom, na página 35 você pode pular e nós vamos finalizar na página 36. Aqui ele vem trazendo para a gente o preço do barril do petróleo, que é comercializado aí no mercado internacional. Muitos países são dependentes desse tipo de mercadoria e acabam tendo que pagar muito caro porque não são produtores, não têm grandes reservas em seus países. Vamos ver qual é a conclusão que ele trouxe desse gráfico para a gente? Debaixo do gráfico, é possível perceber que o efeito que a exploração dos recursos naturais vai surtir sobre as economias nacionais depende, evidentemente, da organização política, social e econômica.
Contudo, é necessário levar em consideração que essa organização sofreu forte influência no processo de colonização e descolonização, ainda hoje sendo bastante afetada pela atuação das potências e outros fatores geopolíticos. Ele vem trazendo então para a gente que, apesar dos países africanos e também os países americanos terem se tornado independentes, nós ainda somos dependentes economicamente de outros países, principalmente Estados Unidos. Então, nós somos independentes, mas a gente tem esse vínculo de dependência econômica com as principais potências do mundo. Então, a gente pode resumir que as nossas independências, tanto da África quanto da América, não aconteceram por completo. A gente não consegue, digamos, andar com as próprias pernas sem depender de um outro país, de uma outra grande potência, tá? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Eu vou deixar algumas atividades aqui para você fazer na caixa de descrição e tem atividade avaliativa vindo por aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.